programa Nosso Direito em Ação, mais uma vez discutindo temas importantes, e hoje nós vamos falar sobre o chamado direito condominial, sobre o condomínio. Aliás, essa dúvida persiste na sociedade, principalmente em épocas de pandemia. As pessoas estão mais em casa, as pessoas estão mais reclusas. Eu não gosto muito dessa palavra, mas as pessoas estão permanecendo isoladas, porque estão com receio de ficarem transitando e aí os riscos trazidos pelo Covid-19. Nosso programa online, e para falar conosco nós recebemos a advogada Cristiane Yumi Ono. Como vai, Cristiane? Tudo bem, muito bem, Leopoldo, e você? É um prazer tê-la conosco. Você que faz parte de um escritório de advocacia que é uma referência, gostaria que falasse um pouco do escritório que você faz parte. Sim, nós somos o Zuba Advocacia, temos a nossa sede em Brasília, no Distrito Federal, e também temos um escritório em Londrina, no Paraná, onde nós atendemos especificamente, mas não somente, as demandas condominiais, e nós temos vários condomínios como clientes, às vezes síndicos, moradores que estão se sentindo de alguma forma lesados. Eu deixo um abraço ao Márcio, que é integrante da equipe do escritório, enfim, né, o sócio do escritório. O Márcio, que também é uma referência, inclusive é um especialista também nessa área de direito condominial. Deixo os sinceras considerações e um abraço especial ao Márcio. Falar sobre direito condominial em época de pandemia, Cristiane. Olha, as dúvidas persistem e eu já começo com essa questão que as pessoas estão em casa. Quer dizer, como é que fica essa questão da perturbação do sossego? Eu acho que as pessoas estando em casa, a perturbação do sossego aumenta, as pessoas ficam instáveis. E, lógico, se não bastasse que em épocas de pandemia dizem que as pessoas acabam discutindo mais, acabam conversando mais. Se não me engano, os casos de violência doméstica até aumentaram no início da pandemia. Não sei agora. Como fica essa questão da perturbação, Cristiane? Bom, a perturbação ao sossego, de fato, como você já havia imaginado, cresceu exponencialmente durante a pandemia. Desde março, as pessoas estão sendo orientadas a ficar em casa, se elas assim puderem, e desde então, realmente teve uma estimativa de 300% de aumento de reclamações nos condomínios. As pessoas ficam em casa, já estão em uma situação de vulnerabilidade, de fragilidade emocional por causa da pandemia, e aí muitas vezes também trabalhando dentro de casa, né? Então cada incômodo se torna amplificado. Então realmente estamos enfrentando um momento bem difícil agora nos condomínios, porque o número de reclamações realmente tem crescido bastante, advertência, imposição de multa, até casos de pedido de expulsão de condômino antissocial, que seria aí a medida mais extrema, né, dos casos de descumprimento. Mas realmente, os síndicos estão enfrentando um momento bem complicado agora. Olha só, já pensando em casos práticos, já exemplificando, porque de repente o telespectador que está em casa fica naquela dúvida, fica pensando, aquele cidadão que está em casa, por exemplo, num sábado ou num domingo, ou qualquer dia, a gente sabe que o horário para o barulho, enfim, o sossego é até às 10 da noite, essa é a primeira pergunta. E se ele pode, por exemplo, ligar o som alto durante o dia? De repente ele vai fazer um churrasco nessa época, ele quer reunir alguém. É claro que também aí já vem um outro fator, que é a quantidade de pessoas. Mas como funciona essa questão do horário? De repente o morador de baixo ou de cima fala, opa, peraí, o barulho está demais. E o morador diz, não quero desligar porque é só depois das 10 da noite. É assim que funciona? Não é assim. Na verdade, essa questão do horário, de ser respeitado o silêncio a partir das 10 até as 5, 6, 7 da manhã, aí vai depender, mas não existe isso na lei. O que nós temos na lei de contravenções penais é o artigo 42, que veda a emissão de barulhos excessivos, mas a lei não estabelece um horário fixo. Portanto, o condômino ele deve ter bom senso para não incomodar os vizinhos, seja qual for o horário. Se ele, por exemplo, ligar um som às 14 horas, por exemplo, bem alto, né? Ligou aquela música do seu gosto ali, e está muito alto e o morador abaixo, por exemplo, quer assistir televisão e não consegue. Vou exemplificar diferente, quer fazer um churrasco, ele mora na cobertura, por exemplo, quer fazer um churrasco e ali reúne
não muitas pessoas, mas reúne ali os familiares e coloca o som bem alto. Quer dizer, pode acontecer, né? Pode, e aí é direito do morador abaixo pedir para que diminua o volume. Qual que é a sua orientação? Em ambos os casos, considerando que uma pessoa se sentiu violada no seu sossego, na sua tranquilidade, que sim, vai ter o direito de fazer uma reclamação formal junto ao síndico, e aí caberá ao síndico verificar, constatar. Em alguns condomínios tem até essa orientação bem específica de que os incomodados registrem em vídeo para poder comprovar essa violação. Também os funcionários do condomínio muitas vezes se dirigem ao local indicado para ver se está vindo dali mesmo o som. Então, sim, cabe sim o registro de uma reclamação e aí ao síndico para adotar as providências cabíveis, não importa o horário. Agora, a questão de prova, quer dizer, vídeo é prova, foto é prova, quer dizer, e o áudio. E outra coisa, eu vou além, questão de decibéis, lógico que ele vai se defender, vai falar, opa, peraí, não estava tão alto assim, como é que fica isso? É uma questão de bom senso entre as partes? É uma questão de bom senso, né? Na verdade, a vida em condomínio, ela está diretamente vinculada ao bom senso mínimo das pessoas. Infelizmente, não é sempre que ocorre, mas alguns condomínios têm essa previsão específica de medição de decibéis em caso de reclamação. Nós temos um cliente lá em Brasília que tem essa regra. Então, sendo registrada uma reclamação nesse sentido, o funcionário do condomínio se dirige ao local e vai fazer a medição dos decibéis e documentar. Mas é raro. E o zelador, onde entra nisso? Porque o zelador é o zelador, o próprio nome já diz, né? E claro, ele é um funcionário do condomínio. O zelador é a pessoa responsável para constatar isso e auxiliar. O síndico tem que ser o síndico, alguém do corpo diretivo, algum conselheiro, porque de repente o zelador vai lá e diz que constatou. Ou de repente pode ser que, não sei, qual que é a autonomia do zelador em relação a isso? Geralmente, a delegação dessa função para uma pessoa que seja funcionária do condomínio acontece quando o condomínio tem vigias. E aí sim teria essa função mais de polícia, né? Mas caso não haja, eu entendo que daí ficaria a cargo do síndico, ou do subsíndico, ou dos membros do conselho consultivo, de preferência. Uma coisa muito comum também, Cristiane, é as situações envolvendo obras dentro do condomínio. A gente sabe que tem aquela exigência de RT, quando, por exemplo, vai alterar alguma estrutura do imóvel e tal. E aí fica aquela discussão se tem que ter RT para tudo, quer dizer, vai fazer uma obra simples, vai colocar um azulejo, é obrigado a ter RT? Mais uma vez, Leopoldo, essa regra vai estar inscrita nas normas internas, ou na convenção do condomínio, ou no regimento interno. Geralmente os dois normativos geralmente têm capítulos destinados só à questão das obras, né, já que são muito frequentes e sempre polêmicas, mas isso aí com certeza vai ter que estar normatizado na convenção ou no regimento. O síndico pode subir e dizer o seguinte, olha, preciso da RT, o zelador pode subir e dizer, olha, o síndico pediu para que eu venha até aqui e constatar se tem RT ou não. O zelador pode fazer isso? Eu entendo que essa função seria do próprio síndico, que é ele que tem o poder e o dever de fiscalizar o cumprimento das leis e das normas internas do condomínio. Situação comum também é a questão de, por exemplo, multar. Aliás, tem condomínio que adora uma multa, né? Sem dizer que há síndicos que caminham dentro dessa ótica. Qualquer coisa quer multar, porque entende que pegando no bolso, corrige melhor ali o condômino que não segue as regras. Só voltando 3, 2, 1, é porque deu uma travadinha aqui. Agora, a pergunta que eu digo é o seguinte, pode multar direto ou tem que advertir antes? Eu já estou ficando até repetitiva, mas essa questão das penalidades também vai estar especificamente prescrita em cada norma interna. Alguns condomínios têm a determinação de que antes vai ser uma advertência, antes de uma multa vai ser uma advertência, ou então vão ser enviadas 2 advertências. Então, realmente, cada síndico se atentar e seguir o devido processo legal que consta nas normas internas. Isso é muito importante, porque caso não seja seguida, essa multa vai ser anulada caso o condômino se sinta lesado e procure a justiça posteriormente. Agora, eu sou condômino, quer dizer, recebo uma advertência, em vez de receber uma advertência, já sou multado diretamente. Quer dizer, isso não
isso não me prejudica, assim, a nível de, olha, primeiro vai me advertir, né, para que eu esteja ciente, pelo menos, ou reiterar, ou na caso de reiteração, quer dizer, tudo isso pode ficar estipulado internamente, de forma que o condômino já seja multado diretamente? Pode sim. Pode, se caso exista essa previsão, o síndico deverá segui-la. Não tem nem muito o que ele fazer a respeito disso. O que ele pode fazer é buscar uma conversa informal, verbal, e repassar, então, ao condômino infrator que a convenção prevê e permite que ele seja multado sem uma advertência prévia. Então, que ele está comunicando verbalmente e que caso haja reiteração, ele vai ser multado diretamente. Olha, um outro fator, provavelmente quem está nos assistindo e já está passando por essa situação, sabemos das instabilidades no mercado imobiliário nos últimos meses, de março para cá, nosso programa é ao vivo, de março para cá, quantas instabilidades e quantas empresas deixaram de pagar os aluguéis porque não conseguiram se manter no mercado. Outras pediram abatimento. E aí vem a pergunta, essa questão do abatimento, ela é em prol da pandemia. Mas assim, longe de qualquer tipo de opinião política, são várias emissoras, são vários canais de comunicação, pessoas discutindo que alguns dizem que a pandemia acabou, outros dizem que a pandemia continua, mas enfim, nós sabemos que a vacina não chegou ainda, as pessoas ainda estão isoladas, e nos últimos meses os feriados, quer dizer, lotam as praias de todo o litoral. E aí como é que fica essa questão? Esse abatimento, ele segue até quando? Bom, nesse caso, o Código Civil nem a lei do inquilinato não prevê especificamente a revisão dos contratos de locação em razão de pandemia. O que o Código Civil tem é uma norma genérica que fala sobre os contratos de modo geral, e aí a boa-fé das partes, né, onerosidade excessiva das partes, enfim. O que acontece é que, como não existe uma lei específica, as partes vão ter que acordar, em primeiro lugar. Eu aconselharia uma pessoa que se vê nessa situação, impossibilitada de arcar com a sua responsabilidade financeira no contrato de locação, aconselharia, em primeiro lugar, a sentar para conversar com o locador de imóvel. Porque muitas vezes o locador também é uma pessoa física, também depende daquele montante para sobreviver. Então, considerando que o nosso mercado imobiliário está tão fragilizado, eu acredito que seria interessante para ambas as partes a manutenção desse contrato. Aí, caso as partes possam acordar um abatimento ou uma diminuição temporária desse valor do aluguel, aí fazer um termo aditivo de contrato e deixar finalizado. Caso as partes não consigam chegar a um acordo, aí caberia sim um ajuizamento de uma ação pelo locatário visando a diminuição dos valores ou o abatimento. Mas aí, nesse caso, o prazo do abatimento ficaria a cargo do juiz, né? O juiz decidiria a causa que fixaria esse prazo. Vou fazer mais uma pergunta, esse abatimento ele é obrigatório? Vamos dar um exemplo assim. Por exemplo, meu comércio não anda nada bem, estamos numa situação instável no país. Eu gostaria de uma redução no valor do meu aluguel. Isso é legal? Existe fundamento legal para isso? Olha, isso é legal, você pode pedir, mas o locador não é obrigado a te conceder, tá? Como eu disse, como é muito interessante a manutenção desse contrato, pode ser que ele concorde, pode ser que não. Caso ele não concorde, aí sim você teria que buscar a justiça, justamente alegando caso fortuito, força maior, que com o advento da pandemia o negócio ficou prejudicado, as pessoas não estão saindo de casa, as pessoas também estão com as suas saúdes financeiras muito comprometidas. Então, caberia a alegação. Aí o direito vai ficar a cargo do juiz, né? Como é uma matéria um tanto até subjetiva, então a gente tem bastante decisão em vários sentidos. Não tem muita segurança jurídica nesse ponto. Aliás, as pessoas possuem muitas dúvidas, né? Então, mas de qualquer forma, mais uma dúvida também, que eu acho que também é geral, né? E desde já eu agradeço as suas considerações aqui à disposição para responder as perguntas, né? De forma totalmente não programadas, né? De forma
totalmente livre aqui e nós estamos aqui, de certa forma, trazendo perguntas abertas, né, sem previamente ajustarmos. Eu fiquei pensando, se for em convenção, né, previsto na convenção, para quem está em casa, entender a diferença entre convenção e regimento interno. Tá. A convenção de condomínio é o primeiro normativo, seria a máxima dos condomínios. Esse documento é formalizado assim que o empreendimento é entregue. Então, vai ser assinado por 2/3 dos proprietários, vai ser registrado em cartório, para ser oponível para terceiros, e vai ficar constando as normas gerais do condomínio. O regimento interno, geralmente, é um documento que é aprovado depois, quando as pessoas já se mudaram, o condomínio já está mais habitado, porque a comissão seria um encargo da própria construtora, de quem está incorporando o imóvel. Então, o regimento seria uma norma mais específica, com as regras de conduta mesmo, seria realmente falando sobre a questão das obras, falando sobre a questão das penalidades, falando sobre a questão do pagamento de cotas condominiais, as unidades autônomas, seria uma coisa mais específica mesmo em relação às relações harmoniosas entre os condôminos. Agora, uma questão. Está chegando o verão. Aquele síndico que proíbe o uso da piscina, ou aquele condomínio propriamente dito, que proíbe o uso da área comum, em geral a piscina, porque para não ter aglomeração, isso pode? Bom, esse assunto é bastante polêmico, né? O projeto de lei que previa, sim, que o síndico pudesse ter esses poderes excepcionais para vedar e restringir o uso das áreas comuns, das áreas de lazer durante a pandemia, mas quando foi aprovado, sofreu veto presidencial, exatamente no artigo 11, que dava esses poderes. Então, o presidente justificou que ele entendia que uma decisão unilateral do síndico tolheria a decisão da Assembleia. Então, entendemos que o síndico não poderia vetar ou restringir esse uso das áreas comuns só com base na pandemia, sem a decisão da Assembleia. Então, primeiro ele teria que convocar uma Assembleia, ainda que seja virtual, que a lei também permite isso, e aí, contando com a deliberação dos condôminos, ele poderia, sim, restringir o uso das áreas comuns. Mas somente depois da Assembleia, ele sozinho não teria esse poder. Enfim, eu gostaria de continuar esse nosso diálogo aqui por muito tempo. Eu gosto muito de falar de condomínio. Faz parte da minha vida. Eu mesmo, né, sempre recebo mensalmente os meus boletos de condomínio, mas a vida em condomínio no Brasil acaba sendo importante, né, como meio de segurança, como meio de uma série de outros benefícios, né? Claro que viver em condomínio é pensar sempre no outro. De qualquer forma, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença aqui no programa, convidá-la para mais vezes estar discutindo esses temas conosco. Foi muito importante. Dizer que falar de condomínio é ficar pensando no futuro, né? E aí eu gostaria até que, por considerações finais, você me dissesse o que você pensa dessa questão, esse direito condominial e o futuro agora, esse pós-pandemia. Como é que vai ficar essa questão agora, depois dessas relações que nós estamos vivendo? Quer dizer, será que nós teremos uma evolução desse direito condominial? Ou será que é uma lei ainda que não está muito sendo discutida na questão de aperfeiçoamento? Qual que é a visão do especialista em relação a isso? Olha, na minha visão pessoal, eu acredito que o direito condominial se firma agora com a pandemia, mais do que nunca, como uma área extremamente relevante. Eu acredito que estamos sendo necessários em vários aspectos, ainda mais agora nos condomínios. Então, realmente, eu acredito que a gente vai ajudar a refinar essas relações que talvez estejam estremecidas agora, mas que, com o pós-pandemia, a gente espera que as coisas retornem a uma convivência harmônica, né? É o que buscamos nos condomínios. Bom, é isso. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação e participe mais vezes do programa Nosso Direito em Ação. Muito obrigada por me receber. Eu agradeço em nome de todos do escritório.
Mais uma vez, um abraço ao Márcio. Aí diga que ele é nosso convidado sempre aqui do programa, tá bom? Pode deixar, obrigada. E o programa Nosso Direito em Ação vai ficando por aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um tema de importância a todos os cidadãos e principalmente discutindo assuntos de destaque e pensando também no operador do direito, no aperfeiçoamento da nossa justiça, sempre fazendo cidadania. Até a próxima semana.